Olá, seja bem-vindo ao canal da Trading com Dados. Trading com Dados, empresa de educação e tecnologia para o mercado financeiro. A gente tenta ser a ponte entre os dados e o mundo das finanças para que vocês possam ter análises mais assertivas, vocês possam fazer trades mais assertivos, entre outras coisas que você vai encontrar aqui também no nosso canal. Falando do nosso canal, é muito importante que você clique aqui no sininho e se inscreva, né? Faça a sua inscrição aqui, ative o sininho para que você possa receber as atualizações dos vídeos que nós mandamos aqui semanalmente. Se você gosta de finanças quantitativas, se você gosta de programação, se você gosta de Python, se você gosta de mercado financeiro, você está no lugar certo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dados fundamentalistas, né? Uma dúvida muito frequente aqui dos nossos seguidores, onde conseguir dados fundamentalistas, como que a gente pode conseguir esses dados de uma maneira mais acessível, vamos dizer assim, né? E que seja assim razoavelmente confiável. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa fonte de dados aqui, que é o Yahoo Finance. Tá? Para quem não conhece, a biblioteca Y Finance é um espelho do que tem lá no site do Yahoo Finance. Não é uma biblioteca do Yahoo em si, então isso é muito importante deixar aqui destacado, mas é uma biblioteca que vai buscar os dados lá dentro do Yahoo Finance e traz esses dados para dentro do Python. Então essa biblioteca que a gente vai trabalhar aqui hoje, deixei como referência aqui, né? A biblioteca do Yahoo Finance para que vocês possam ver. Então, dessa maneira, como vocês podem ver aqui embaixo, além de dados, né, de cotação, a gente pode trazer também dividendos, quais foram os splits que foram feitos pelas ações, né, a DRE, balanço patrimonial, a demonstração de fluxo de caixa também, entre outras informações. Recomendo vocês olharem aqui a biblioteca do Yahoo Finance, né? E por que a análise de dados aí dos balanços da DRE é importante para uma empresa, né? Primeiro, para você entender a saúde financeira, o desempenho operacional dessa empresa, está tudo refletindo ali dentro dos demonstrativos, né? Hoje, basicamente, a gente vai falar da DRE e do balanço patrimonial. Então, primeiro, para você fazer uma avaliação da saúde financeira da empresa. Então, o balanço ele vai fornecer uma visão geral dos ativos, dos passivos, do patrimônio líquido da empresa, né, em determinado momento do tempo. Ele é uma foto, né? Enquanto a DRE, ela vai mostrar os resultados financeiros da empresa também ao longo de um determinado período de tempo, olhando de uma forma ali um pouco mais para geração de caixa, né, e tudo mais. Outra coisa que é interessante para tomar de decisão, a análise do balanço da DRE, ela é fundamental para que a gente tome decisões estratégicas, como investimento, ou ainda se você faz parte do board da empresa, né, sobre expansões, aquisições e tudo mais. Identificação de tendências, tem outra coisa que a gente consegue ver dentro dos balanços patrimoniais da DRE, o que a gente vai ver aqui com o gráfico hoje, muitas vezes fica interessante, fica muito fácil de você ver isso quando você traz isso para o Python e consegue plotar, né? Transparência e prestação de contas é a forma da empresa conversar com o mercado, então muitas vezes é a única fonte de informação que o investidor tem, por isso é importante sempre estar olhando para aquilo ali, e também ajuda na gestão de riscos, né? Uma vez que você entende o que está acontecendo com a empresa dentro desses demonstrativos, você sabe se você está confortável ou não de ficar naquela empresa durante um determinado período de tempo investido o seu dinheiro ali. Então vamos para o Python, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. A gente vai trabalhar com as bibliotecas aqui. Não, Pai não vai precisar, tá? Então eu vou até tirar daqui. A gente vai trabalhar com Pandas, Yahoo Finance, o módulo da Plotly, que chama Graph Objects, e o Make Subplots. São o que a gente vai utilizar aqui hoje. Então eu vou rodar. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trazer para dentro de um objeto chamado ativo esse comando aqui, yf.ticker raia do Brasil, radl3.sa. Tá? Aqui o YF é o alias do Yahoo Finance, tá? Então, estou trazendo esse método ticker aqui para eu trazer as informações do ticker para dentro do ativo. E a partir disso, eu fico com diversos métodos a partir desse ativo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a DRE, ativo.getFinancials, frequência quarterly. Então, eu quero trimestralmente a minha DRE aqui, tá? Então, essa aqui é a ideia. Vou trazer ela para cá. Então, a gente já consegue ver a DRE aqui. Pessoal, está tudo em inglês, tá? E aí, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque algumas contas a gente não consegue trazer para dentro das normas do CPC, que está tudo em FRS, International Financial Report Standards, uma forma resumida que muitas vezes os research lá fora nos Estados Unidos conseguem ver, já trabalha dessa maneira. Aqui no Brasil, às vezes nós trabalhamos de uma maneira um pouco diferente, então a gente consegue identificar algumas contas aqui, já como está vendo o EBITDA, lucro operacional, a gente tem aqui receita com juros, o que mais que nós temos aqui? Aqui o lucro líquido, né? Net income. Então a gente vai trabalhar com essas informações
um pouquinho lá embaixo. Note aqui em cima, pessoal, que a gente está com essa informação trimestral, né? Então, 31/12 de 2023, 30/9 de 2023, 30/6 de 2023, 30/1 de 2023 e assim por diante. O que acontece aqui? Se eu for plotar isso daqui, esse gráfico vai ficar ao contrário. Então, o que eu vou fazer aqui na realidade? Vou transformar isso aqui dentro de um data frame, vou dividir tudo por 1000 para ficar mais fácil a visualização dos dados, e vou jogar esse comando aqui, que ele vai inverter as colunas para mim, e olha só, agora eu tenho uma outra disposição das minhas colunas aqui dentro. Vamos observar? Aqui em cima, olha só, 31/12, 31/3, 30/6 de 2023 e assim por diante. Então, se eu for plotar isso aqui agora, ele está na sequência correta. Ok? Então, vamos seguindo. Próximo, eu vou pegar o balanço patrimonial. Então, Get Balance Sheet. A frequência que eu vou pegar anual, tá? Só para ter essa diferença, para vocês saberem que dá para fazer um com o outro, tá? Então, aqui, ó, veja só. A gente tem ações em tesouraria, ações ordinárias, a dívida líquida, a dívida bruta, né? Dívida bruta menos o caixa, dívida líquida. Aqui a gente tem caixas, equivalentes de caixas, né? Várias coisas que a gente consegue identificar também próximo do que a gente tem aqui no Brasil, né? Vou abrir a tabela aqui para que a gente possa ver outras contas contábeis. Olha, a gente tem goodwill, aqui a gente tem total de ativos, tenho contas a pagar, total de dividendos pagos, aqui eu tenho total de impostos pagos, né? Coisas bem dívida corrente. Então a gente tem bastantes contas que a gente consegue identificar também dentro dos balanços patrimoniais aqui do Brasil, né? Vou fazer a mesma coisa para o balanço aqui, vou inverter ele aqui, tá? Então aí assim a gente consegue trabalhar com ele. Agora vamos para o gráfico, pessoal, para a gente conseguir fazer um pequeno resuminho de algumas contas que a gente tem aqui. E você pode trabalhar isso na sua casa também. Pode escolher as contas contábeis que você quiser aqui, tanto do balanço patrimonial quanto da DRE, e fazer essa análise, construir uma análise aqui para o seu ativo, tá? Então o Make Subplots é um módulo dentro da Plot, onde eu vou fazer gráficos dentro de uma mesma figura. Então eu posso colocar aqui nesse caso, como eu vou fazer aqui, 4 subgráficos dentro de um mesmo gráfico. Para isso eu chamo Make Subplots. Vou dizer para ele que essa figura ela vai ter 2 linhas e 2 colunas, ou seja, eu posso colocar 4 gráficos dentro dela. As alturas e as colunas das linhas vão ser essas daqui. E aí os subtítulos de cada um dos gráficos vão ser esse na ordem, tá? Então, EBITDA, lucro líquido, dívida líquida e dívida total. E eu não quero que eles dividam o eixo X, tá? Isso é muito importante, senão você vai ficar com uma distorção ali muitas vezes no seu gráfico. Beleza, ótimo, então vamos seguir aqui. Primeiro que eu vou fazer aqui o fig.addTrace, ele vai adicionar uma figura dentro dessa figura, né? Ele vai adicionar um gráfico dentro dessa figura. O gráfico que eu quero é o gráfico de barras, o nome dele eu vou chamar de EBITDA, o X vai ser o meu DRE.columns. O que é o meu DRE.columns? O nome da minha coluna da DRE aqui em cima, que são as datas, tá? Então aí eu consigo trazer as datas para dentro do meu gráfico. E depois, ydre.lock EBITDA, estou trazendo a conta do EBITDA, a linha do EBITDA, que é essa linha aqui, para dentro do meu gráfico. A gente vai seguir esse racional para todas as demais contas, tá? Então aqui vai ser apenas uma variação de um para o outro. Terminei aqui de construir o gráfico, olha só. O gráfico ele vem até aqui. Vou colocar uma vírgula, fechar o parêntese e vou dizer para ele onde ele vai ficar. Ele vai ficar na linha 1, coluna 1. Então imagina que a gente está falando, por exemplo, do Excel lá, né? Ele vai ficar na célula A1. Vai ser o primeiro item na parte de cima superior esquerda. O segundo item, fig.addTrace, novamente para adicionar um outro gráfico. Esse gráfico ainda é um gráfico de barras. Vou fazer esse gráfico de barras, o nome dele vai ser lucro líquido. Aí vai ser o X, o eixo X, ele vai ter DRE.columns, que são as datas. E no eixo Y ele vai ter o lucro líquido, conforme a gente viu lá em cima, e eu vou posicionar ele na linha 1, coluna 2, ou seja, do lado do meu gráfico de EBITDA. No próximo gráfico, com o addTrace novamente, vou trazer mais um gráfico de barras, dessa vez com a dívida líquida. X vai ser balanço.columns, que é idêntico à coluna da DRE que a gente tem lá em cima, que são as datas, e y.balanço.lock, ele vai trazer para mim a linha onde está escrito net debt, onde tem o índice, né? A gente consegue com o ponto lock acessar o índice e consequentemente o vetor da linha que a gente quer acessar ali. Vai ficar na linha 2, coluna 1, posição inferior, lado esquerdo. E por último, dívida total, mesma coisa, balanço.columns, balanço.lock, total debt, lá, row 2, call 2,
canto inferior direito. Coloquei um layout aqui, fig.update underline layout. O título vai ser avaliação fundamentalista. Esses Bs aqui entre o sinal de maior e menor é para deixar essa escrita, essa string em negrito. Depois vou usar um template chamado Plotly Dark, um template pré-definido pela Plotly. Vou remover as legendas, a altura vai ser 500 e a largura vai ser 800. Com o Shift Enter e o Fig.show, eu tenho aqui meu resuminho de algumas contas contábeis que eu extraí diretamente da Raia do Brasil, dos seus demonstrativos financeiros. Tem aqui a evolução do EBITDA ao longo dos trimestres, tem a evolução do lucro líquido ao longo dos trimestres, tem uma evolução aqui concreta, né, da dívida líquida, está vendo que a empresa está se endividando mais em relação ao seu caixa, e tem uma dívida total também que ela parece que está crescendo ao longo do tempo. Então esse, pessoal, foi um pouco que eu quis trazer para vocês aqui com o que a gente pode fazer com os dados do Yahoo Finance, tá? E consequentemente também com a Plotly, para a gente fazer umas visualizações de dados, poder tirar alguns insights desses dados, desses balanços, desses relatórios, na realidade, contábeis que a gente tem disponíveis no Yahoo Finance. Muito importante que você tome cuidado com essa informação que vem do Yahoo Finance, a gente não se responsabiliza por essa informação, não é uma informação para você tomar nenhuma decisão de investimento a priori, sempre cheque as fontes de dados com os relatórios da empresa, com o que está sendo divulgado pela CVM, lá são as fontes oficiais. O Yahoo Finance, ele é um site que ele faz essa transmissão desses dados para o público, né? Então, por isso, existem algumas responsabilidades limitadas nesse caso, que é muito importante que para você tomar uma decisão de investimento, que você cheque a informação na fonte de origem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda para aquele seu amigo que gosta de análise fundamentalista, que gosta de olhar balanço, que gosta de olhar DRE, fala para ele que tem uma forma um pouco mais fácil de fazer isso hoje, puxando os dados ali do Yahoo Finance. Compartilhe com ele, tá bom? Até a próxima!